E começa a valer já esse ano a proibição do uso de celulares em escolas da educação básica em todo o país. Ainda precisa ser regulamentado os detalhes e tal, mas já pode valer. A lei foi aprovada no Congresso e hoje foi sancionada pelo presidente Lula. Nós estamos aqui com a médica pediatra Mariana Lombardi Novello, ela que é associada à Sociedade Brasileira de Pediatria, pós-graduada em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil. Doutora Mariana Lombardi, muito boa noite. Boa noite, Tânia. É um prazer estar aqui. Boa noite a todos. Eu que agradeço. Bom, então, antes de mais nada, queria saber a sua opinião sobre a proibição do uso de celulares nas escolas. Você é favorável ou tem restrições? Super favorável. Eu acho que foi um imenso ganho para todos, principalmente porque essa lei na verdade, é um ganho de, assim, a proteção da infância e da adolescência. Mas vale ressaltar, frisar muito, que ela sozinha não faz essa proteção, né? A gente tem que lembrar da importância dos pais, cuidadores, também se conscientizarem no seu papel fundamental em relação à educação e controle de educação parental em relação às mídias e redes sociais, que o controle começa dentro de casa. Sem dúvida, foi um ganho imenso nessa proteção, mas vale frisar que ela sozinha não faz o milagre necessário nessa proteção à infância. Sim, mas seja como for, é um bom período do dia em que a criança não vai fazer uso dos celulares. Exatamente, e principalmente para socialização. Muitas crianças, mesmo dentro da escola, na hora do intervalo, ou ali, que era a hora de socializar, não no período da sala de aula, passava o tempo todo ali no celular ou no dispositivo eletrônico, e agora elas devem interagir umas com as outras, né? Já haviam escolas que não tinha, né, essa questão, ok, não podia usar celular dentro da sala de aula, o celular ficava na mochila ou no armário, mas na hora do intervalo o celular podia, e aí o celular era cada um no seu canto ali, né, na hora do intervalo, todos no celular e ninguém interagia com ninguém. Já houveram vários estudos mundo afora, a hora que tiraram os celulares, as crianças voltaram a conversar, né? Nada substitui o contato humano. E é tão básico, né? Assustador imaginar crianças, né, com a cara na tela no intervalo, que é hora de você encontrar as pessoas, conversar, brincar, né? Tão importante para a vida adulta, né? Eu acho que tudo isso, se a gente pensar lá em 2008, né, muitos pais ficaram aliviados na hora que colocaram ali um tablet, um smartphone na mão das crianças, e as crianças ficaram um tempão ali felizes, contentes, entretidas, e ninguém se perguntou se aquilo era seguro, né? A gente está falando de mais de 20 anos, quase 20 anos atrás, e agora a gente já tem consciência, entendimento de que talvez não é tão seguro, não é seguro o tempo e o que a criança está fazendo, né, no aparelho. Mas não é seguro por quê? Além, claro, dos riscos de estar na rede, de cair na mão de aproveitadores e tal, mas do ponto de vista assim, do desenvolvimento infantil, doutora Mariana, por que é prejudicial? Exatamente. São várias questões, né? Primeiro que a tela, né, a rede, a gente sabe que traz gratificações, né? Primeiro que você está na tela, você vai perder interações sociais. A tela traz gratificações que passam por um mecanismo de recompensa, seja num game, que você não está falando nem a questão de cair na mão de abusadores, mas no game você traz um mecanismo de recompensa que passa, inclusive, pelo mesmo mecanismo da dopamina, que é o neurotransmissor da satisfação, do prazer, e isso vai gerando com que a criança fique cada vez mais tempo, e isso influencia cada vez que a criança fica mais horas ali na tela e menos horas no brincar ao ar livre, no interagir com outras crianças, menos tempo de sono, bloqueio de melatonina, miopia, agressividade, a gente tem crianças ansiedade, game disorders, né? A criança fica ali realmente com a nomofobia, que é aquele medo irracional de ficar sem o dispositivo. Tem crianças que começam a ficar realmente com crises a partir do momento que você tira o dispositivo. Seria esse medo de ficar sem o dispositivo, essas crises, seria um mecanismo como o do vício? Totalmente. Existe crise de uma crise de abstinência mesmo.
abstinência mesmo. E falando nas crianças, é impressionante o quanto, assim, eu falo que é uma bola de neve, né? Uma coisa vai levando a outra, porque o bloqueio de melatonina pela tela, a criança dorme mal, a questão de dormir mal, não ter o sono reparador, vai fazer com que a criança não aprenda direito na escola, com isso vai cair rendimento escolar, aí vão associar a sintomas aí de transtorno de hiperatividade, déficit de atenção, então vira aquela bola de neve, mistura um pouco de cada coisa, e enfim, então nós estamos nessa era digital em que o excesso de tela está impactando em todas as vertentes. E eu ainda digo, apesar da criança passar uma grande parte do tempo na escola, ela passa uma grande parte do tempo dentro de né? casa. E à noite, né? Porque essa história da melatonina deve ser o uso da tela à noite, não é? Que prejudica o sono? À noite, o recomendado é que 2 É que as para crianças são todos mais nós, sem dúvida. suscetíveis. É. E Sim, no mas para todos fundo, nós. estamos todos também muito ansiosos. Todos deveriam também ter um detox, né? De celular. O detox digital, sim. Detox digital. Pois é. E as crianças ainda estão no desenvolvimento. Agora, diante dessa abstinência, dessas crises de abstinência que elas têm quando estão longe do celular, não vai ser fácil falar para essas crianças que certamente estarão com o celular na mochila, porque é importante também para entrar em contato com os pais quando acaba a aula, né? Enfim, o celular hoje faz parte da vida. Para falar para que elas não acessem esse celular, né? Vai ser uma luta, não vai? Vai ter É que é o mais interessante. A lei, ela justamente ela coloca que cada escola vai ter que achar o seu jeitinho de guardar o dispositivo. Não vai poder estar na mochila. Principalmente estando na mochila, fica mais fácil de burlar a regra de vou pegar no meio da aula. A gente sabe que adolescente, principalmente, eles têm a questão da impulsividade. Sim. E pelo próprio neurodesenvolvimento. E também tem a questão da ansiedade, principalmente das crianças que são muito dependentes eu não sei o que está acontecendo na rede social, eu não aguento ficar 1 minuto sem ver, 1 hora sem ver, e eles vão querer retirar da mochila. Então, a lei já prevê que cada escola vai precisar encontrar o seu jeito do dispositivo não estar na mochila, mas estar num lugar separado. Isso, cada escola vai ter a sua autonomia. As crianças que têm necessidades especiais para usar os dispositivos eletrônicos, elas vão poder usar o dispositivo eletrônico. E as crianças vão poder utilizar o aparelho na entrada, na saída ou em situações de emergência para falar com os pais familiares, desde que seja necessário. Porque, né, estudamos uma vida toda aí em escola sem celular, conseguimos falar com os nossos pais, cuidadores, familiares, a escola tendo uma boa relação com a família. Então, isso já está previsto na lei, mas com a autonomia de cada escola achar o seu jeitinho, sim, não vai poder ficar na mochila. Então, a lei já estabelece que esse celular não pode estar ao alcance. Exatamente. Né? Porque aí é uma tentação enorme. Mas mesmo não estando ao alcance, aí cada escola vai ter que dar um jeito como é que vai fazer isso, né? Porque também tem que ficar em um lugar seguro, né? Porque o celular é algo muito visado, né? Vai ser muito difícil. Vai ter uma fase na sua avaliação, doutora Mariana, em que essas crianças vão ter, inclusive, até algum déficit de aprendizado, enfim, de adaptação, vamos dizer assim. Vai ter uma fase difícil de adaptação? Eu acho que a gente vai se surpreender muito positivamente, com certeza. Além das crianças terem uma plasticidade cerebral, que é essa facilidade de se adaptar em meio à diversidade, de uma forma que o adulto não consegue entender, não consegue se adaptar, as crianças, elas vão reagir à interação, à socialização, de uma forma positiva. Eu acho que talvez nós, adultos, a gente precisa ter um olhar diferente para a infância. A gente precisa entender que o mundo mudou e o jeito que a gente educa as crianças não dá mais para ser intuitivo. A gente precisa estudar, precisa entender melhor. E qual que é a melhor forma de fazer diferente perante a esse mundo que eles estão vivendo hoje? Não dá mais para ser do jeito que é, né? E olhar para essas crianças que elas também são diferentes, elas estão introduzidas nesse mundo tecnológico de uma forma que jamais foi vista. Mas a gente precisa saber fazer o uso saudável, tanto do lado de lá,
quanto do lado de cá, do lado virtual e do lado real. É. Sim, interessante isso, né? Que a gente fica imaginando, porque os adultos também já estão tão imersos nesse mundo digital, que para os adultos Exatamente. talvez o sofrimento de fazer um detox digital seja É muito maior do que maior. para os adultos, do que as crianças, que são mais flexíveis. Olha que interessante isso. Sim, com Né? Então a gente não certeza. pode projetar nelas aquilo que aconteceria com a gente, né? E eu acho que depende das, não, e a gente não pode generalizar, né? Tem muitas crianças, assim, primeiro, celular não é brinquedo, né? Se as crianças têm idade para isso, muitas crianças não têm acesso ainda. E aqui fica um apelo, né? Se não deem celular de presente para as crianças, tem idade para isso. O pediatra precisa abordar isso nas consultas de rotina, conversar com a família, quando tem celular, o que tem de celular, o que a criança Hum, acessa, qual que é a supervisão que os pais fazem em cima do conteúdo que a criança assiste, qual é o tempo de tela dessa criança. Hoje, todo dispositivo tem condição de fazer essa supervisão, e isso não é invasão de privacidade, isso é controle parental, né? claro, gente. Então, depende da idade dessa criança. A gente não tem como generalizar. Tem criança que sim, que os pais fazem essa supervisão, não dão celular, a criança tem 10 anos, não tem rede social, que é o correto, Olha né? que coisa boa. E você vai pegar crianças de 10, 9, 8, 7 anos que já têm rede social e passam 8 horas por dia numa rede Ah, social, como eu vejo no consultório, e os pais não têm ideia que isso ai, meu acontece. Deus. Mas tem uma Então, eu ideia. acho que uns vão sofrer mais. Tem um padrão a partir de uma orientação geral para os pais? A partir de Existe qual idade? recomendação, Qual né? é uma Existem idade? recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria em relação ao uso de tela, até 2 anos de idade, zero telas, nem passivamente. Hum, O passivamente é estou com um bebê no colo, mas estou mexendo aqui no celular, na rede social, isso acontece muito, né? A partir de 2 anos, 1 hora por dia, e com supervisão até os 6 anos, depois a gente vai aumentando progressivamente. Adolescentes, no máximo 3 horas por dia, sempre com supervisão. Com supervisão, aí não é ficar sentado do lado assistindo o que a criança está vendo ou jogando, mas saber o que a criança está fazendo na rede social ou o que ela está jogando. E o que os estudos dizem é que a partir de 4, 5 horas por dia de uso de dispositivo eletrônico, tela, já trazem todos aqueles malefícios que conversamos um pouquinho no começo da entrevista. Então, 4, 5 horas por dia de jeito nenhum, não pode passar a noite jogando, jamais. Muitos adolescentes fazem isso. ai, E lembrar uma coisa, gente, 10 anos não é idade, a gente acha considera, não tem uma idade ideal, mas 13 anos seria uma idade boa para dar um celular, e rede social só a partir de 16 anos. olha, depois quero falar um pouco mais sobre rede social, então. Vou fazer a pergunta do Paulo Galvão, que é o nosso âncora da madrugada, que enviou uma pergunta aqui para você, Mariana Lombardi Novello, pediatra aqui com a gente. A pergunta é a seguinte: qual deve ser a postura dos professores e demais educadores, funcionários das escolas quanto ao uso do próprio celular? Apesar de não estarem proibidos, o eventual uso não pode gerar constrangimento? Ah, pois é, isso tem que ser extensivo aos professores também, funcionários, Com né? certeza. Exemplo. E a criança aprende por repetição, né, gente? Assim, eu acho que isso é fundamental e nem deveria ser discutido, né, gente? Com certeza vai Mas ter é que se bom falar, né? Porque policiar. o bom senso nunca é demais O falar bom senso deveria sobre. ser um senso comum, né? Mas sem Exato, dúvida. Eu acho que cada escola, quando for, elas têm autonomia da questão de guardar o dispositivo, e com certeza elas vão ter autonomia de fazer essa questão da educação dos próprios funcionários. E é, uma vez que você proíbe o uso em sala de aula dos alunos, vai ter que proibir o uso dos funcionários, tanto nos corredores, na hora dos intervalos, né, sem claro. dúvida. Nossa, realmente, né? Aí é como você falar para Não as crianças que tem, elas precisam comer salada e você vai comer um hambúrguer na frente das crianças, que é né? muito comum, Que é, sim. aliás, que é o que os adultos fazem em geral. Sim. Mariana, a Fátima Sanches, nossa ouvinte, ela mandou uma mensagem, ela trabalha com os pequenininhos. Ela trabalha em creche com Tá. os pequenininhos. Aí ela diz que tive muitos desafios em relação ao uso de celular por criança de 2 anos. Alguns passavam a madrugada, grudados na tela e chegavam com sono na creche. Nossa, inacreditável, 10 né? anos
inacreditável, mas é mais comum do que a gente imagina. É o que eu falo, a tela, ela, assim, ela preenche vários vácuos, né? E esses vácuos vai desde um ócio, uma distração, até um abandono afetivo. E nessa idade, a tela está realmente preenchendo o abandono afetivo. Nessa idade, é uma É, idade de vulnerabilidade emocional extrema, né? Você está falando dos primeiros 1000 dias de vida, que vai de 0 a 2 anos, mas a primeira infância se estende até os 6 anos. É a principal fase de formação de apego, vínculo, empatia, conexão, enfim, a formação que a criança, aquele momento que a criança gente. crucial, né, de conexão, vínculo, amor, de cuidado, e nada substitui o vínculo humano, nada substitui o olho no olho, o carinho, o sorriso, a voz de, e a gente fala de pai e mãe, mas a gente fala de cuidador principal. O cuidador principal é tão importante quanto pai e mãe, porque às vezes não é o pai e mãe que É, cuida a maior parte do tempo dessa criança. E nesse caso, o cuidador principal está sendo substituído por uma tela. E esses danos a gente já sabe hoje em dia que são irreversíveis nesses primeiros 1000 dias de sim. vida, principalmente na primeira infância, vai repercutir comportamentalmente, assim, até a Ai, fase adulta. que trágico. E É, aí ela complementa aqui, a Fátima Sers. Tem bebê que chega no colo do familiar com o celular na mão. É, porque para o familiar é fácil, né? Joga a tela, a criança fica hipnotizada. Meu Deus. E as redes sociais, né? Você falou que o indicado é a partir dos 16 anos. Antes disso, não. As redes sociais são um capítulo à parte. Elas são prejudiciais, assim, para além das questões da tela e da falta de convívio. As redes sociais têm elementos próprios tem nocivos. elementos próprios, e eu acho engraçado assim, o que são as redes sociais. Quando a gente coloca a questão de neurodesenvolvimento, impacto, o chat que a gente usa para conversar ali com os nossos filhos é rede social, é considerado rede social. Se você for pegar a maior, tem muita criança, meu filho não tem a rede social famosa, não vê, mas fica o tempo todo naquele grupo de conversa, é considerado uma No rede WhatsApp, é social. isso? No Entre WhatsApp, nós? Ah, exatamente. também Então, o entra WhatsApp como rede. também é considerado uma rede social. Então, você precisa. O que é rede social? Primeiro, a gente precisa definir o que é rede social. Então, por exemplo, podemos falar nome de rede social aqui? Podemos, podemos. Podemos? Então tá. Eu já tive crianças assim, não tem Instagram, não tem TikTok, não tem nada disso, mas YouTube Shorts via o dia inteiro. Ah, aqueles Dá na videozinhos. ver aqueles Gente, vídeos aquilo ali é curtos. enlouquecedor. Exato. Quando eu peguei o celular da criança ali, a menina de 11 anos, eu fui ver que dá para ver quanto tempo a criança passa ali em cada aplicativo. Eu mostrei, 8 horas por dia vendo YouTube. Vendo vídeo curtinho. Vindo. Exato. Então, assim, tá aqui o dano tá aqui, né? Falta de interação. O que poderia estar fazendo, vivendo fora das telas? Sim, E ali é um método sim. de gratificação, né? Enfim. E então, o que você considera rede social? Tem muitos pais que nem sabem reconhecer o que é rede social. Então, acho que é só Instagram, TikTok, ou enfim. E não é. Então, a gente precisa alfabetizar midiaticamente os pais. E eu Sim. considero o pediatra assim, um profissional de fundamental importância, porque eu sempre comento na roda de profissionais, quando eu vou em congressos, encontros, para uma família chegar num psicólogo, num terapeuta, ou enfim, qualquer profissional específico que seja, existe um problema de base, uma indicação. Agora, teoricamente, toda criança passa no pediatra. Então, alguém precisa investir nesse cuidado Uhum. de orientação às famílias, Sim. né? Sim. E não tem outra coisa que eu ia falar, não adianta você querer que seu filho leia um livro se você também ficou o dia inteiro no celular, né? Ah, aí você falou um ponto. Porque eu ia tocar nisso, né? Dessa coisa do déficit de atenção. É, gente, as redes sociais, a internet, ela tira a nossa atenção. Por mais que você já fosse um dia uma pessoa muito concentrada, não dá para você se concentrar num livro e ao mesmo tempo tá um negócio apitando no seu celular, né? É, como é que uma criança vai absorver um conteúdo de alguma coisa se ela está difusa, com a atenção difusa, né? E nós também estamos assim, nós adultos, né? Estamos assim. É, ninguém mais lê nada, né?
Ninguém mais lê nada. É por isso que criança tem limite de uso diário, né? Tem limite de uso diário preconizado, de acordo com a idade. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem um manual de 2016 que foi atualizado agora em 2024, que chama Menos Tela, Mais Saúde, que é maravilhoso, que é do grupo exatamente de consumo digital. Tem para um grupo de orientação às famílias, que é super fácil acesso para todo mundo. Assim, para quem quer se orientar, né, tem trabalhos muito bacanas de fácil acesso. A questão é essa, que a maioria das crianças não tem supervisão e controle parental algum. Todos os dispositivos, todos os aplicativos, todas as plataformas têm controle de idade, tem como fazer a supervisão, e as pessoas têm preguiça de fazer, e tem aquela questão do efeito terceira pessoa, sabe? Qual é o efeito terceira pessoa, né, Tânia? Assim, comigo não. A gente sabe que os efeitos, os malefícios, Só mas nos comigo nunca outros. vai acontecer, só nos outros. Sim, meu filho é Exatamente. perfeito, né? Meu É o filho não vai efeito ter terceira problemas. pessoa. Gente. E nem sequer nós, né? Sendo que a gente também tem que ficar atento a nós mesmos. Não, é enlouquecedor. Quem sabe essa geração agora que vai fazer esse detox digital nas escolas seja uma geração melhor do que nós, digo nós adultos hoje, né? Sejam adultos melhores, né? Eu sou super otimista. Eu acho que sim. Tá vindo uma geração aí de crianças que vão passar por pais que estão tentando exercer uma parentalidade mais consciente. Pais que estão tentando educar de uma forma diferente, mais respeitosa e mais consciente na forma do que, não, isso talvez não vai ser legal, pode repercutir lá na frente, né? E eu acho que vai vir uma geração adulta aí bem bacana. Talvez a gente tem que entender que é o legado maior, né, que a gente deixa para o mundo, são as crianças. É isso, né? Porque nós já estamos observando, as coisas estão aí, os malefícios estão aí, né? É só a gente, né, juntar o A no B e não fazer com que as nossas crianças reproduzam isso. Maravilha, Mariana, muito obrigada, viu, pela entrevista. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês pelo convite, adorei. Também. A Mariana Lombardi Novelo, ela é médica pediatra, associada à Sociedade Brasileira de Pediatria, com pós-graduação em Neurociência, Educação e Desenvolvimento Infantil, conversando conosco sobre a proibição do uso de celulares nas escolas.